saindo, né? Nós temos algumas irmãs que ficarão com eles no berçário. Que Deus use as nossas irmãs grandemente nesse tempo onde passarão com os bebês, né? Você tem uma Bíblia? Abra comigo, pegue a sua Bíblia para Mateus 8, verso 27. Mateus 8, verso 27. Abra comigo para esse texto hoje à noite. Se você está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas com a leitura da palavra. Mateus capítulo 8, verso 27, meus irmãos. E bem, amém. Graças a Deus pelos nossos bebês. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. 8:27 diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ler todos juntos? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, mais uma vez, na tua santa e bendita presença, nós pedimos o teu auxílio para poder pregar a tua palavra, na dependência do teu Espírito Santo, que o Senhor possa colocar as palavras certas, os pensamentos certos, para que possa assim transmitir com clareza aos ouvidos e coração dos meus irmãos. Prepare o coração deles, Pai. Prepare cada coração, cada vida aqui para ouvir a tua palavra e que possamos assimilar o recado do Senhor para nós nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quem é este? Quem é este? Jesus foi aquele que trouxe grande admiração, espanto para todos aqueles que estiveram com ele, todos aqueles que tiveram o privilégio de estar em sua presença. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, primeiramente pela sua pessoa e depois pela obra que ele realizou e que ainda continua realizando. Aonde Jesus chegava, meus amados irmãos, vidas eram despertadas, vidas eram transformadas, vidas eram tocadas. Jesus não passava despercebido. Todos aqueles que tiveram contato com ele não foram mais os mesmos, voltaram para suas casas, tendo aprendido, tendo sido curado, enfim, algo aconteceu em sua vida. Jesus, nós temos algumas aparições de Jesus no Velho Testamento, e lá no Velho Testamento, antes da sua encarnação, ele também tocou em vidas, ele também transformou vidas. Nos leva a lembrar quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha ardente. Nabucodonosor olhou e disse: eis que eu lancei 3, mas vejo 4. E o que está lá tem o aspecto do Filho de Deus. Ele nunca tinha visto o Filho de Deus, mas algo fez com que Nabucodonosor pronunciaste esta palavra. Após a sua concepção, ainda no ventre de Maria, Maria foi concebida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos relata que Maria foi visitar Isabel. Isabel estava grávida, e quando Maria chega, saúda a Isabel.
A palavra de Deus nos diz que a criança que estava no ventre de Isabel, João Batista, a Bíblia diz que esta criança saltou de alegria. E ao mesmo tempo, Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Antes de nascer, ainda no ventre, Jesus já tocava pessoas. A Bíblia diz que Isabel bendisse ao Senhor. Ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Que homem é este, meus irmãos? Quem é este que em sua presença as crianças saltam de alegria ainda no ventre? Que homem é este, meus irmãos, que pessoas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus e louva a Deus em sua presença, que engrandece ao Senhor em sua presença? Quem é este? Quem é este? Após nascer, 8 dias de vida, José e Maria levam o pequeno Jesus para ser apresentado no templo. A Bíblia diz que Simeão, Deus havia dito para ele: você não vai morrer, Simeão, até que você possa assegurar e apresentar aquele que vai trazer paz a Israel. E aconteceu que Simeão estava lá, cumprindo-se assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Simeão pega o menino Jesus com 8 anos no seu braço. Jesus, 8 dias, me perdoe. E ele louva ao Senhor. Ele diz palavras como: meus olhos viram a tua salvação. Este é luz para iluminar as nações e a glória para o teu povo Israel. José e Maria então se maravilham, ficam maravilhados com as verdades profundas que Simeão dizia acerca daquela criança. Quem é este? Quem é este com apenas 8 dias? Falam verdades pertinentes, verdades gloriosas ao seu respeito. Quem é este? Jesus com 12 anos agora, passando da infância para a adolescência. Nós estamos vendo isso no nosso curso, estamos trabalhando cada faixa etária e vendo a diferença de cada faixa etária para poder apresentar o Evangelho. E temos visto que essa faixa etária dos 11 aos 12 anos é uma faixa etária onde o adolescente, a criança, está numa fase de descobrimento. Ele olha um mundo diferente de nós. Jesus acompanha os seus pais a Jerusalém na festa anual da Páscoa. E em Jerusalém havia algumas escolas teológicas. Lá se estudavam a lei. O apóstolo Paulo chegou a estudar nela, em uma delas, aos pés do renomado Gamaliel. O fato é, meus irmãos, que durante a festa ou após a festa, o menino Jesus some com 12 anos de idade. Eles já estavam voltando para a sua casa e Maria e José procuram os meninos. Aquele menino, durante a festa era comum vir renomados rabinos de toda aquela região, e aqueles rabinos renomados sentavam-se no templo e ensinavam e orientavam e discutiam as grandes verdades de Deus. Mestres, doutores da lei, homens sábios, homens entendidos. E a Bíblia diz que José e Maria, ao procurar Jesus, o menino Jesus, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores da lei, interrogando eles. E todos que o ouviam admiravam da sua inteligência, a profundidade dos seus pensamentos,
assombravam aqueles mestres, assombravam aqueles doutores, e era apenas uma criança de 12 anos de idade. Quem é este? Quem é este com tamanho conhecimento, que ainda na sua fase de criança para adolescência, os doutores, os mestres, se admiram, gostam, têm o prazer de ouvir a sua sabedoria. Seu batismo, seus ensinos, sua doutrina traziam admiração, tocavam no coração das pessoas. Abra comigo para Mateus 7, aí mesmo. Mateus 7, volta uma página, verso 28 e 29. Verso 28 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, ao terminar o Sermão do Monte, já no seu ministério terreno, a Bíblia diz que a multidão ficou chocada, ficou fora de si, ficou maravilhada, porque ele não ensinava apenas a verdade, mas ele ensinava a verdade com autoridade, e não autoridade dada por outros, porque outros ensinavam a verdade, ou tinha autoridade dada por outros, mas Jesus trazia uma nova autoridade, a sua autoridade, como Senhor, como o Logos de Deus. Quem é esse que ensina com tanta autoridade? Quem é este, meus irmãos, que temos o privilégio de ouvir a sua palavra, como os irmãos nesta noite? Quem é este? Os capítulos de 1 a 6 de Mateus narram o nascimento de Jesus. A partir dos capítulos 5 até o capítulo 7, Mateus relata a sabedoria de Jesus, ou a autoridade de Jesus para pregar. Por isso que tem o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele mostra a sua autoridade para ensinar e para pregar. O capítulo que nós estamos, o capítulo 8, ele agora, Mateus vai começar a relatar fatos acerca de Jesus. Mateus capítulo 8 é um capítulo de milagres. A partir do capítulo 8, Jesus vai começar a continuar demonstrando a sua autoridade, surpreendendo vida, trazendo admiração, elevando o povo, trazendo espanto, mas agora não somente pelas suas palavras, mas agora através da sua obra, porque a sua palavra tem poder, e ele tem poder em suas palavras, mas a sua obra também é magnífica. O que ele faz? Mateus capítulo 8 começa Jesus, volta a sua Bíblia para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, o capítulo começa Jesus mostrando a sua autoridade sobre as enfermidades. Jesus mostrando a sua autoridade sobre as doenças, através da cura de um leproso. Versículo 1 e versículo 2 de Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Meus irmãos, a fé desse leproso, ele diz: eu creio, se tu queres, eu sei que tu podes, mas se tu queres,
tu pode me tornar limpo. Esse homem está reconhecendo que Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E nesse episódio, Jesus cura o incurável. E Jesus toca o intocável. Ele envolve aquele homem, meus irmãos, com a sua piedade e com a sua compaixão. Quem é este que tem autoridade para curar? Quem é este que tem autoridade sobre dores? Quem é este que apenas uma palavra, as dores vão embora, a sua dor de cabeça? Se tu queres, tu podes me curar. Louvado seja Deus que Ele quis e Ele curou aquele leproso. Mas Ele mostra a sua autoridade sobre a enfermidade também através da cura de um servo, de um centurião, aí no capítulo 8, versículo 28, ou melhor, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Esse centurião, ele era um gentio. Esse centurião não era um judeu. E este está rogando pelo seu servo. O seu servo é o seu escravo. Nós vemos um centurião que era odiado pelo povo judeu, pelo fato dele ser gentio, e nós vemos que vai ser curado um escravo, que era desprezado. Nós vemos aqui que o amor de Jesus não faz acepção de pessoas. A sua graça e a sua bondade não são seletivas. Ele não escolhe, independente de nação, de povo, Ele não escolhe aquele a quem Ele irá curar. Ele não é seletivo, Ele não faz acepção de pessoas. E assim como o leproso, aquele centurião reconhece a autoridade de Jesus. Versículo 8 e versículo 9. E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Meus amados irmãos, o verso termina o texto, Jesus curando o criado daquele centurião. Quem é este que ordena e milagres acontecem? Você está precisando de milagres? Eu só conheço um capaz de realizar milagre, e o nome dele é Jesus. Quem é este que ordena e milagres acontecem? Mas nesse texto em Mateus 8, ele não somente mostra a sua autoridade sobre as doenças, ele mostra a sua autoridade sobre o mal. Versículo 28 de Mateus 8. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro, tão ferozes que era que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus amados irmãos, quanta malignidade, quanta malevolência triunfa neste mundo, quanta maldade Satanás tem impregnado, tem trazido na destruição de vidas e de pessoas. Satanás tem trazido destruição, tem aprisionado vidas.
Satanás tem cego o entendimento das pessoas, mas Jesus Cristo é aquele que triunfa sobre o mal que destrói a vida do homem. Jesus Cristo triunfa sobre o mal que veio para matar, roubar e destruir. Só existe um nessa terra que triunfa sobre o mal, e este um é Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora ele vai imprimir terror naquele que trazia medo, que trazia pavor. Verso 29, ou que traz terror, ou que traz temor. Verso 29 diz: e eis que clamaram, os demônios clamaram dizendo: que temos nós contigo, filho de Davi, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que os demônios sabem que eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles sabem, e eles temem e tremem diante da presença do Senhor. Jesus é o único que com o seu poder, irmãos, ele invade a maldade e lança por terra e coloca fim a todos os intentos maléficos de Satanás. Se você conhece alguém que Satanás tem aprisionado, tem destruído, você conhece alguma família que está assim? A única solução para esta vida e família é Jesus. Não há mais ninguém que o mal tema a não ser Jesus. Não queira você ir contra ele, a não ser através do nome e da autoridade de Jesus. Quem é esse, irmãos, que ordena e o mal lhe obedece? Amém? Quem é esse que o mal não consegue triunfar diante dele? Que o mal teme e treme diante da sua presença? E nós bem sabemos que aqueles demônios pediram, estava pastando uma manada de porcos, e aqueles demônios pediram para que eles fossem lançados, expulsos e entrassem naquela manada de porcos. E aquela manada de porcos se precipitou em um abismo e morreram. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que temos a honra de entregar a nossa vida. Quem é este? Mas, aqui em capítulo 8 ainda, ele mostra a sua autoridade sobre a natureza. Versículo 23 e 24. Versículo 23 diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma grande tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quem é este que convida os seus discípulos para o meio de uma grande tempestade? Quem é este que convida os seus servos, os seus filhos, em direção a uma tempestade? Ele sabia da tempestade, sim ou não? Sim. As tempestades para nós, elas são inesperadas e inadministráveis. Nós, dependendo da tempestade ou toda tempestade, nós nos perdemos diante delas. Eu estou falando de tempestade, de lutas, de aflições em nossas vidas. Nós não conseguimos administrá-la, mas ela não surpreende o nosso Senhor Jesus. Nada toma o Senhor Jesus Cristo de surpresa, meu amado irmão. Ele foi o primeiro a colocar o seu pé dentro do barco. Vamos comigo. E o texto bíblico nos diz que se levantou uma grande tempestade. Os discípulos tentaram controlar o barco, mas sem sucesso. O mar revolto,
O barco estava sendo varrido pelas ondas, o barco ia para lá, Pedro corre para cá, João pega aqui, pega ali, joga água fora, e o vento e o barco balança daqui, balança de lá. Eles perderam totalmente o controle do barco. O barco estava à deriva. Assim são as tempestades na nossa vida. Muitas vezes elas são maiores do que as nossas forças. E nós lutamos daqui, nós tentamos tirar água daqui, nós tentamos segurar a vela, ou timão, me ajudem, isso, e nós não conseguimos. Elas nos ameaçam, as tempestades, mas elas jamais ameaçam o Senhor Jesus. Nem nada pode ameaçá-lo. Quem é esse, meus irmãos? Quem é esse que tempestade alguma sai do seu controle? Quem é este que nenhuma tempestade maior que seja tira o seu poder ou traz para ele alguma novidade ou ameaça? É interessante que quando uma tempestade, falando de tempestade agora, chuva, ventos, quando uma tempestade se forma, quais são as nossas atitudes? Quais são? Primeiramente, a atitude de precaução, não é isso? Você procura um abrigo, você fecha a porta. Eu lembro que a minha mãe, cobre o espelho, coloca uma toalha no espelho. Vira o espelho, não é isso? É isso. Cobre, vai dar relâmpago, vento. Primeiramente a gente entra, a gente fecha a porta, a gente pega aquilo que está fora, as roupas no varal, se tranca dentro de casa. Mas interessante, a tempestade vindo, Jesus está dormindo. Aquilo que nos assusta, aquilo que nos leva a nos precaver, não atinge a autoridade e o senso do nosso Senhor, não lhe tira a paz. Enquanto estamos preocupados, correndo de um lado para cá, o nosso Senhor está dormindo. Mesmo o barco sacudindo de um lado para o outro, o nosso Senhor permanece sereno, descansando nos braços do Pai. E é interessante que isso às vezes acontece conosco. Quando nós estamos enfrentando uma grande tempestade, a sensação é que Ele está dormindo, e que Ele não está olhando. Eu estou aqui, Senhor, me afogando, as águas estão entrando no barco, eu já perdi o controle. E a sensação é de que o nosso Senhor está dormindo. Mas interessante nesta passagem que algo fez o nosso Senhor despertar, algo fez que o nosso Senhor acordasse. Veja o versículo 25, meus irmãos. Versículo 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se dele, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Primeiramente, nós vemos o clamor dos discípulos, nós vemos a súplica dos discípulos. Segundo, nós vemos uma atitude assertiva desses homens, nós vemos uma atitude positiva, nós vemos uma atitude certa. Qual é a atitude nossa diante das tempestades? É nos aproximar de Jesus, é ir correr para Ele, irmão José Coutinho, é ir em sua direção. Foi o que os discípulos fizeram, e clamar a Ele. Quem é este, irmãos? Quem é este que ouve o clamor dos seus servos em meio às tempestades? Não pense que o seu Senhor e o meu Senhor não está te ouvindo, querido e querida. Independente da tempestade que você está passando, Ele está te ouvindo. E a lição que nós aprendemos é que nós apenas devemos continuar clamando, recorrendo a Ele, indo em sua direção. O Salmo 50, ele corrobora com esta passagem.
O Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia das aflições, eu te ouvirei, eu te libertarei e tu me glorificarás. Amém? Quem é este? Quem é este que ouve o clamor dos seus servos e que age em favor dele em meio às lutas e às tempestades? Vai haver um confronto. Jesus vai se levantar e vai confrontar. Mas o que nós percebemos aqui no texto é que Jesus não confronta a tempestade antes de confrontar os discípulos. Depois ele vai acalmar a tempestade. Verso 26. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Charles Spurgeon diz que Jesus falou com os homens primeiramente, porque eles eram mais difíceis de lidar do que com a tempestade. Eu estou convencido disso. A tempestade é apenas uma palavra de Jesus. Ela se acalmou. Existem horas, meus amados irmãos, em que a maior tempestade deixa de ser a fúria do vento do lado de fora. A nossa maior tempestade é dentro do nosso coração. Chega uma hora que a tempestade de fora se torna pequena em meio à tempestade que se forma dentro do nosso coração. E muitas vezes nos falta fé. E quando nós perdemos a fé, que é o caso dos discípulos aqui, as tempestades se tornam maior do que o nosso Senhor. E nós ficamos alarmados e pensamos que vai perecer, que vamos perecer. E nos esquecemos de que o nosso Senhor está no barco da nossa vida. Mas Ele continua no barco conosco. Amém, meus irmãos? E Ele é poderoso para fazer sossegar, primeiramente, não o vendaval que está ao nosso redor, mas primeiramente o vendaval que formou dentro do nosso coração. As dúvidas que nascem dentro do nosso coração em meio às grandes tempestades. Jesus é assertivo. Ele primeiro trata o coração dos discípulos, para depois tratar com a tempestade. E há momentos diante das tempestades que nós estamos aqui assim. Precisamos ser tratados pelo Senhor, a nossa fé precisa ser reafirmada no Senhor. E é interessante, verso 26, que o mar, o vento e o mar lhe obedeceu, e seguiu-se uma grande bonança. Louvado seja Deus. Os ventos escutam a voz do nosso Senhor. O mar, meus amados irmãos, se aquietou diante da ordem do nosso Senhor. Quem é este que é maior do que aquilo que nos causa pavor? Quem é este que ordena aquilo que é maior do que nós? E aquilo que é maior do que nós está totalmente e rigorosamente debaixo do seu comando, debaixo do seu controle. Por isso que eu amo Jesus, por isso que eu sirvo a Jesus, porque não vai ter nada nessa vida que vai passar do seu controle, que vai ser além do seu controle. É por isso que eu entreguei a minha vida a Ele. E é por isso que você deve crer nesse Cristo e entregar a sua vida, porque nada vai passar do seu controle. Em lugar da tempestade vem a bonança,
Em lugar do medo vem a paz. Em lugar do naufrágio vem o salvamento. Louvado seja o Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que com a sua autoridade ele continua fazendo maravilhas para a glória do Senhor? Quem é este? Esse é aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem as profecias apontam. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelos santuários, pelos sacrifícios e pela festa e pelo sábado. Esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sobre a lei, para ser nosso Redentor. Esse é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos. Esse é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu, está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra, e voltará em glória para reinar com a sua igreja. Para que o nome dele se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua o confesse que ele, Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o incomparável, o insigne, o indescritível, o sensacional, o único, o magnífico, o extraordinário, o formidável, o admirável, o excepcional, o incrível. É o nosso Senhor. Oh, irmãos, amemos o nosso Senhor, amemos o nosso Jesus. Quem é este? Ele é o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador. É aquele que te ama, querido. É aquele que te quer. É aquele que você pode clamar e experimentar a sua autoridade, o poder dele na sua vida e na vida da sua família. Este é aquele que pode cuidar de você. E se ele não pode cuidar, ninguém mais pode cuidar de você como ele. Hoje à noite, permita que ele cuide de você. Entregue a sua vida a ele. Creia nele com todo o seu coração. Porque, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Louvado e engrandecido seja seu nome. Amém. E hoje ainda ele continua surpreendendo, trazendo admiração, despertando corações, transformando vida. Ele continua ativo, falando nas vidas. Que Deus abençoe, que Deus te sustente, que você possa amar este Jesus com todo o seu coração. Eu quero orar com você.